Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Começando o vídeo, começando a semana, essa segunda-feira com um sorrisão no rosto, feliz após a estreia, após a vitória do Vasco ontem contra o Grêmio, né? Um adversário complicado, difícil. A gente sabe que esse time do Grêmio aí vai fazer um grande campeonato brasileiro, então a gente conquista nossos primeiros 3 pontos jogando em casa. Então a gente vai falar muito sobre a partida ontem, motivos que podem fazer o torcedor vascaíno acreditar nessa melhora de rendimento que a equipe teve aí depois desse um mês de treinamento, de preparação aí para esse início de competição. Vamos falar um pouco também sobre já o próximo desafio do Vasco, né? O Vasco volta a campo quarta-feira, daqui a 2 dias aí já teremos aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro fora de casa, a partida contra o Red Bull Bragantino. E também vamos comentar a coletiva de imprensa do Ramon Dias ontem, inclusive a gente vai trazer para vocês aqui na íntegra, a coletiva inteira, para vocês assistirem aqui no final do nosso vídeo. Mas para mim ontem a última pergunta que foi feita ao Ramon deixou transparecer que tem chance dele assumir aí 2 cargos dentro do Vasco, o cargo de treinador e também o cargo de executivo de futebol. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos falar sobre o mercado da bola, porque muito provavelmente o Vasco deve anunciar ainda hoje o primeiro reforço dessa janela doméstica aí de transferências, de contratações, e vamos falar sobre a possibilidade do Vasco trazer aí mais 1, 2, 3 jogadores até sexta-feira, quando a janela doméstica aí vai se encerrar no dia 19 de abril. E como eu falei, no final do vídeo ainda teremos as participações, imagens inéditas que a gente capturou ontem lá de São Januário, da grande festa, né, da nossa torcida. Tivemos a presença do Eline, que é do Edu, e do nosso querido amigo que veio de Rondônia para poder assistir um jogo do Vasco com a gente, né? Foi o sorteado lá do nosso projeto, que é trazer vascaínos do Brasil inteiro para assistir jogos. A gente vai ter imagens direto de São Januário e a coletiva de imprensa do Ramon Dias. Então o vídeo tá recheado de coisa importante, não perca, assista até o final para ficar bem informado. Peço também que você não esqueça de deixar o joinha, deixar o like, comparece, rapaziada, para poder dar aquela moral pro nosso trabalho. Rapidinho, corre lá embaixo, deixa o joinha no vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, vou falar baixinho aqui, tá perdendo tempo, hein, tá dando mole. Se inscreve no canal lá embaixo e deixa o like, como eu falei, para dar aquela moral pro nosso trabalho, beleza? E antes de começar o vídeo, recado da Mais Ágil. A Mais Ágil que é a empresa que ajuda você a sacar o seu FGTS, a sacar o seu fundo de garantia de forma antecipada. De repente você está precisando dessa grana para fazer uma obra, quer fazer uma obrinha na sua casa, subir um muro, dar uma melhorada em algum aspecto da sua casa, quer pagar uma dívida do cartão de crédito, entre em contato com eles, nesse número que está na tela ou no primeiro link na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você consegue ter acesso a esse dinheiro. Beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né? Partida ontem, como a gente falou durante a semana inteira, apesar do Grêmio ter vindo aí de uma derrota na Copa Libertadores da América, a gente sabe do poder do Grêmio. O Grêmio tem um elenco, cara, que na minha opinião hoje é um elenco mais forte que o elenco do Vasco. Se você olhar ali as peças, principalmente peças ofensivas, cara, o Renato Gaúcho tem Soteldo, tem o Vila Sante, tem ali o Diego Costa, tem o JP Galvão que entrou no segundo tempo, tem aqueles 2 moleques da base do Grêmio que entraram muito bem também no jogo na segunda etapa. Então eu acho que analisando o Grêmio, é um elenco ainda mais pomposo, né, com mais jogadores de qualidade que o elenco do Vasco. Mas, irmão, o Vasco também não tem um dos piores elencos do Campeonato Brasileiro. Eu venho falando isso há muito tempo aqui no canal. E a galera, você tá maluco, você tá viajando, Mário. Mas, enfim, ontem o Vasco entrou com uma escalação muito diferente do que a gente imaginava. O Ramon ali acabou pegando muita gente de surpresa quando você vê no ataque David e Rossi sendo ali os parceiros de ataque do Verratti. Você vê 3 dos principais reforços do Vasco nessa temporada no banco de reservas. Das 4 maiores contratações que o Vasco fez no ano, 3 deles ficaram no banco, que foi o João Vitor, que foi o Cleiton e que foi o Adson. E isso aí me gerou uma certa estranheza. E a gente viu um time com uma formação tática diferente do que o Ramon geralmente utilizava, né? Ontem o Vasco jogou no 4-3-3, com 4 jogadores ali na parte defensiva,
3 jogadores no meio de campo e 3 jogadores no setor de ataque. O Vasco começou muito bem a partida. O Vasco começou ali o jogo pressionando, tomando conta, né, tomando as rédeas ali das partes ofensivas, né, saindo para o jogo. E o que a gente viu ontem foi, no meio de campo, o Sforza jogando mais centralizado como primeiro volante de característica, e a gente via o Matheus Cocão dando suporte do lado esquerdo, né, ajudando o nosso querido Lucas Piton e também o David ali no setor ofensivo, e a gente via do outro lado o Galdames dando suporte ali para o PH e também para o Rossi. Vasco saiu para o jogo, Vasco criou oportunidade e acabou fazendo o seu primeiro gol no lançamento do Rossi. A bola acaba sendo replicada ali da área, o David ali consegue com muita categoria, cara, com muita maestria, dá um chapéu, né, domina já dando um chapéu, pega ali de sem pulo, a bola acaba resvalando no zagueiro do Grêmio e entra no cantinho direito lá do goleiro gremista. O Vasco não se apequena, o Vasco não se retrai, o Vasco continua jogando de forma ofensiva, continua saindo para o jogo, e aí, numa batida de escanteio novamente do Rossi, né, que deu as 2 assistências ontem, a bola vem perfeita ali para o Matheus Carvalho, que, porra, vou falar para vocês, irmão, que chute, que finalização ali feliz, né, ele que é canhoto, pega de perna direita, sem pulo, bola, cara, vai no cantinho, completamente indefensável do goleiro do Grêmio, e o Vasco faz o 2-0, constrói o resultado, mas, cara, no primeiro tempo o Vasco segue martelando. Se você analisar os números da primeira etapa, o Vasco teve mais posse de bola, o Vasco teve mais desarme, o Vasco teve 6 finalizações contra 0 finalizações da equipe gremista. Teve aquele lance polêmico ali, que eu acho que foi pênalti para a equipe gremista, não sou aqui clubista, acho que se foi pênalti a gente tem que falar, e eu acho que sim, a bola acabou batendo no braço do Lucas Piton, que estava com o braço um pouco aberto, e, irmão, vai entender porque o árbitro não dá o pênalti na primeira etapa. E aí a gente volta para o segundo tempo, o Renato Gaúcho, de forma inteligente, mexe na equipe, tira o Diego Costa, tira os 2 atacantes de lado de campo, traz mais velocidade, traz mais liberdade para o seu setor ofensivo, o Grêmio começa a se articular, cria algumas chances de gol, e aí tem aquele lance polêmico pro Vasco, que é um pênalti descarado em cima do Galdames, né? Acho que até mais pênalti do que o lance do Lucas Piton. Por quê? Porque o do Piton ainda abre margem para discussão, né? Ainda abre uma margem ali para você analisar se o jogador foi pego de surpresa, se o movimento do braço foi involuntário. Cara, no lance do Galdames, do pênalti em cima do Galdames, o zagueiro do Grêmio ele dá um pontapé na perna do Galdames e o cara não tinha que fazer. Pênalti escancarado, o VAR sequer é chamado, o VAR sequer ali consulta o árbitro para ir olhar as imagens ali no vídeo. Eu achei absurdo. Aquilo ali foi, obviamente, porque eles sabiam que tinha errado no lance do Grêmio e aí acabaram fazendo com que essa penalidade pro Vasco não fosse marcado para ficasse no empate, né? Para ficar ali elas por elas, mas eu acho que o juiz errou para os 2 lados, não acho que nem tenha roubado pro Vasco, nem tenha que roubado ali pro Grêmio. E aí o Grêmio vai para cima, num erro bobo de marcação, inclusive erro, vou criticar não, mas um erro do menino Rayan, que entrou ali no jogo do segundo tempo, ele acaba não marcando ele no primeiro pau, a bola sobra sozinha ali pro zagueiro gremista, que faz o gol do Grêmio, né, o 2-1, e aí o jogo fica um pouco nervoso, né, o Grêmio saindo pro ataque, o Vasco tentando se defender e tentando sair nos contra-ataques, o nosso treinador faz algumas alterações, né, ele entra com o Rayan e com o João Vitor, né? O João Vitor entra na vaga do Medel e o Rayan entra na vaga do Rossi. O João Vitor, para mim, entrou muito bem. Inclusive, acho que entrou até melhor do que o Medel na zaga. O Rayan oscilou, tomou algumas decisões erradas ali, mas ainda assim é um jogador jovem. Acho que vai, com certeza, aos poucos ganhar espaço. É um jogador com alta qualidade, um jogador que sabe fazer gol. Ontem, como eu falei, acabou pecando ali em algumas decisões. Poderia ter passado uma bola ou outra pro Verratti. E depois, no decorrer ali do segundo tempo, o nosso treinador faz mais 2 alterações. Ele entra com o Adson e entra com o JP. E aí o JP entra muito bem no jogo, né? O JP ele entra ali justamente na vaga do Galdames para dar aquele suporte, marcar, sair também um pouco pro jogo, puxando contra-ataque, dando alguns passes interessantes. Acho que o Adson não conseguiu chamar tanta atenção, né? Não conseguiu ali puxar os contra-ataques que a gente esperava dele. E aí o Vasco consegue a vitória, né? Como eu falei,
foi suado, foi nervoso ali no finalzinho, porque a gente sempre fica com aquela ideia que o Vasco pode ceder o empate, pode acabar cedendo o gol, mas a vitória veio, os 3 pontos vieram. Para mim, os destaques do Vasco no primeiro tempo, gostei muito da atuação do Léo, primeiro e no segundo tempo. O Léo, para mim, o Léo Pelé, que eu digo, né, foi muito bem no jogo, para mim foi o melhor zagueiro do Vasco ali na partida. Gostei muito do meio-campo do Vasco, tá? No geral, acho que o Sforza fez uma partidaça mesmo. O Galdames também foi muito bem e o Matheus Carvalho muito bem também, né? No comecinho ele até errou uma bolinha ou outra, mas depois acabou entrando ali no espírito do jogo, fez aquele golaço, inclusive foi escolhido o homem da partida, então gostei muito dele. E no segundo tempo, para mim, como eu falei, destaquei aí o Léo Pelé novamente, gostei muito da entrada do João Vitor e gostei muito da entrada do JP. E em relação ao Rossi e o David, acho que são jogadores operários, tá? Não acho que nem o Rossi nem o David deveriam ser titulares do Vasco a longo prazo, mas gostei dos dois ontem na partida, principalmente no primeiro tempo, né? Depois do segundo tempo, o Rossi acabou cansando, né? Tanto é que foi substituído. Então, com essa vitória, o Vasco fica aí na 5ª colocação. É só a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Dá pra gente fazer uma análise mais completa aí de quem vai brigar pra não cair, de quem vai brigar lá em cima da tabela. É só a primeira rodada, né? Ano passado, a gente estreou fora de casa contra o Atlético Mineiro, vencemos a partida, o torcedor ficou deslumbrado, achando que o Vasco ia decolar, ia brigar por título, ia brigar por Libertadores. No final, a gente lembra muito bem o que aconteceu. Então não vamos aí já soltar foguete, falar que esse time aí vai atropelar todo mundo, porque é muito cedo e a gente sabe que ainda tem que evoluir, a gente sabe que o time ainda precisa melhorar em vários aspectos e também tem lacunas no elenco, né? A gente vai falar sobre isso já aqui no decorrer do vídeo. E aí, a gente já tem um desafio aí quarta-feira, cara. Hoje é segunda. Daqui a 2 dias o Vasco já estará em campo novamente. Quarta às 7 horas da noite, lá em Bragança Paulista, o Vasco encara o Red Bull Bragantino. Na primeira rodada, o RB Bragantino pegou o Fluminense aqui no Maracanã e quase surpreendeu. Tava vencendo o jogo por 2-1 até no finalzinho ali, depois o Fluminense acabou empatando. O time do Red Bull que não foi ali muito bem no Campeonato Paulista, né? Não conseguiu chegar na final, mas é um time equilibrado, é um time chato, principalmente jogando em casa, então o Vasco tem que ir para jogar como jogou ontem, cara, na disposição, na raça, com muita intensidade. Não sabemos ainda se Payet terá ou não condições de viajar junto com a restante da equipe, mesmo que ele tenha condição de jogo, acho que ele ficará no banco. E vou falar, eu acho que tem que repetir a escalação de ontem, deu certo, primeiro tempo acho que foi bem, não tem que ficar mudando, o que tá certo continua. Aos poucos aí JV pode ganhar a vaga do Medel? Eu acho que pode. Eu acho que hoje o JV tá vivendo um momento melhor que o Medel, mas o Medel também ontem não foi mal na partida, tá? Acho que fez um jogo ali mediano. Pra mim, cara, o ponto baixo ontem do Vasco, não tô aqui criticando, não tô aqui falando que foi mal, mas, cara, o que a gente espera mais é Lucas Piton. Acho que a gente podia ter visto um pouquinho mais do Lucas Piton na partida de ontem. E o Pablo Verratti também, né? Que é o nosso artilheiro, nosso goleador. Ontem também acabou não tendo tantas oportunidades de gol assim. Mas, voltando agora pro jogo do RB Bragantino, acho que o Vasco tem tudo pra ir lá, fazer um bom jogo, bater de frente com o Red Bull Bragantino, lembrando que é um jogo ali sem tanta pressão do lado, né, da torcida, porque não é uma torcida ali que lota estádio, não é uma torcida que vai, enfim, tacar fogo no jogo, não é aquela partida que a gente tem que ir preocupado, né, se a arquibancada vai estar lotada. E é um jogo que ano passado o Vasco foi até bem, jogando por lá, né, se eu não me engano, empatou fora de casa contra o RB Bragantino. E como eu falei, acho que o Ramon vai repetir a escalação, a não ser que tenhamos problemas de lesão. Por exemplo, ontem o Medel, ele saiu de campo sentindo a panturrilha, né? Já saiu, botou ali um gelo na panturrilha, tava fazendo ali um tratamento já. Se não tiver condições de viajar, a tendência é que o João Vitor ganhe a vaga para jogar ao lado do Léo. Tem o Maicon também, outro ótimo jogador, outra ótima opção. Em relação ali à lateral direita, o PH só saiu do jogo ontem porque realmente sentiu cansaço, e daí normal, acaba saindo ali no finalzinho do jogo. E em relação ao Rossi, também saiu por cansaço, sem problema físico ali. E, cara, é isso, né? Vamos para essa partida confiante, com moral, acreditando que a gente pode sair de lá, no mínimo, com um empate, que já seria um resultado aí plausível, né? Já seria um resultado aí que colocaria o Vasco com 4 pontos na tabela. E como eu falei, cara, eu tô acreditando até numa vitória, tá? Como eu falei, não é bicho-papão. A gente não tá pegando um Palmeiras, a gente não vai pegar um Grêmio fora de casa, a gente não vai pegar um Corinthians, um São Paulo fora de casa. Então eu acredito sim que o Vasco tem condição, no mínimo, sair com um empate, mas por que não sonhar com uma vitória? Eu já fiz a minha fezinha na vitória, né? Botei assim, empate e vitória do Vasco nessa quarta-feira lá na 1xBet, lembrando que a 1xBet ainda tá
com aquele bônus promocional de R$100 lá para você se cadastrar e mais 100% de bônus aí até R$3.000 no seu primeiro depósito, se você usar o código Mário Vasco. Então, quer ganhar esse bônus aí de R$100 mais 100% no seu primeiro depósito? Corre no primeiro comentário fixado, já faça o seu cadastro por lá. E, vamos dizer que você quer botar R$100 aí na vitória do Vasco. O Vasco vai pagar R$2, já vai transformar em 200, irmão. E de graça, não vai ter que pagar nada. Então, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet para tirar proveito dessa parceria. Vamos falar agora sobre a coletiva do Ramon? Ramon ontem, depois do jogo, elogiou muito a equipe, elogiou muito ali os nossos jogadores, ficou muito contente com a vitória, obviamente, mas não quis deixar o torcedor deslumbrado. Ele falou que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, todo jogo é uma final, a gente está muito preparado, treinamos demais aí durante esse um mês aí, após a eliminação do Carioca, então ele falou muito aí sobre essa preparação, sobre o que ele imagina para a competição, e no final da entrevista, um jornalista perguntou: Ramon, depois aí da saída do Alexandre Matos, como que tá o seu relacionamento, né, com o pessoal da 777, inclusive você teve uma reunião com o Josh Wander, que é o dono da 777, pode falar um pouco sobre isso? E o Ramon, cara, abriu o jogo, tá? Abriu o jogo, não teve pano, não quis passar pano ali, falou que o relacionamento com o Alexandre Matos era complicado realmente, não tinha muito diálogo, o que o Ramon pedia pro Alexandre Matos não chegava a 777, chutou o pau da barraca, tá? Falou as verdades ali em relação ao Alexandre Matos, fiquei até impressionado. E depois ele falou que a reunião que ele teve com o Josh Wander, né, na última sexta-feira foi muito positiva, que ele foi capaz de passar para o Josh Wander tudo que ele precisa, tudo que ele quer, e ele falou que os processos, né, vão ser agilizados. Por exemplo, acredito eu que o Ramon quis dizer, se ele indicar um jogador, que essa ponte agora não vai passar por uma outra pessoa antes de chegar na 777. Inclusive, o próprio Ramon confidenciou, falou ontem que de 15 em 15 dias eles terão uma reunião. O Ramon Dias, o Emiliano Dias e o Josh Wander junto com os executivos da 777. Então isso é muito positivo, isso é muito bom, que vai dar aí velocidade nos processos, né? Vai agilizar provavelmente aí várias questões de contratação, de renovação de contrato e de situações importantes dentro do futebol do Vasco. E para mim, isso aí transpareceu que talvez o Vasco não vai contratar um executivo de futebol, que talvez o Ramon ele vai se transformar naquele famoso manager lá no futebol europeu. Quem não sabe, Real Madrid, Manchester United, Barcelona, PSG, vários desses clubes, o treinador, ele também é o executivo, ele também é o responsável por lhe dar aí indicação de jogador. É óbvio que ele não vai numa mesa negociar com o empresário, mas ele é o cara ali que indica, que muitas vezes entra em contato com o presidente do clube. E eu tô achando que o Ramon ele vai ser responsável por isso, e ele vai acabar fazendo uma transição aos poucos de treinador para o cargo de executivo, deixando o cargo de treinador nas mãos do filho dele, que é o Emiliano Dias, que a tendência é que assuma em algum momento o cargo de treinador. Lembrando que o Ramon já tem mais de 70 anos, né? E o treinador tem que todo dia estar em campo treinando, no centro de treinamento, viagens cansativas. Então eu tô achando que pode ser que o Ramon comece a fazer essa transição a partir de agora, acumulando esses dois cargos e já começando a passar aí o cargo de treinador para o seu filho Emiliano Dias. Se vocês acham diferente, deixa nos comentários. Inclusive, a gente vai deixar no final aqui do vídeo de hoje a coletiva de imprensa do Ramon para a gente poder aí, enfim, entender, você da sua opinião aí, se vocês concordam ou discordam de mim. E agora falar de mercado da bola, porque muito provavelmente ainda hoje o Vasco vai anunciar a contratação do volante Hugo Moura, jogador aí que está custando ao Vasco 12 milhões de reais, um jogador de 26 anos, né, que ano passado foi titular absoluto do Atlético Paranaense, um jogador que é multicampeão pelo Flamengo, ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, né, um jogador que quando participou ali do elenco do Flamengo foi titular em várias oportunidades, depois acabou se transferindo, né, para outros clubes e agora lá no Atlético Paranaense acabou ganhando espaço por lá, e o Vasco, né, a pedido do Ramon, foi atrás do atleta, né, foi aí atrás desse jogador para chegar, e eu acho que chega para brigar por posição, tá? Não acho que chega para ser titular absoluto não, porque depois do que o Sforza jogou ontem, fica difícil de acreditar que o Ramon vai tirar ele do time, né? Fica difícil de acreditar que o Sforza perde a vaga ali nesse meio de campo. Então o Hugo Moura chega hoje, provavelmente ao Rio de Janeiro, para assinar contrato. Vai ser um contrato de 3 ou 4 anos com o Vasco, a gente não sabe ao certo ainda a validade, o tempo do contrato, e provavelmente já começa a treinar com o restante do grupo ainda hoje, quem sabe já estará disponível aí do Ramon para a partida dessa quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Muita gente me perguntando se teremos mais contratações.
Eu acho que no decorrer do dia de hoje a gente vai ter essa resposta. Eu vou entrar em contato com algumas pessoas de dentro do Vasco, a gente vai conversar aí com alguns empresários, inclusive com os empresários do Eric Ramírez, meia atacante lá do Red Bull Bragantino, que vai encarar o Vasco nessa quarta-feira, e com o empresário do Eric Puga, atacante do Ceará. Dois jogadores que o Vasco demonstrou interesse, né? Dois jogadores que o Vasco ali fez uma sondagem, mas até agora não fez proposta oficial. E volto aqui a afirmar para vocês, dois jogadores que para mim hoje teriam vaga nesse elenco do Vasco com total tranquilidade, principalmente o Eric Puga, né? Um jogador de velocidade, um jogador de lado de campo, que o Vasco ainda tem essa carência muito grande, como eu falei no começo, apesar do Rossi e do David terem feito boas partidas ontem, não acredito que são os jogadores para serem titulares do Vasco durante todo o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai buscar essa informação para vocês já agora na parte da manhã, e no vídeo da tarde a gente traz quentinho aqui para vocês essa notícia aí, se o Vasco segue no mercado buscando mais contratações até sexta-feira, quando a janela vai se encerrar, ou se o Vasco só volta a contratar na janela do meio do ano, né, que é a janela internacional, que vai dar aí mais possibilidades, né, jogador em término de contrato na Europa, no mundo árabe, como aconteceu ano passado. O Vasco trouxe o Medel, o Payet, Paulinho, Verratti, enfim, vários jogadores que chegaram e hoje são a espinha dorsal desse atual elenco vascaíno. Beleza, galera? Ó, não vai embora que o vídeo ainda não acabou. Vou colocar para vocês agora, primeiro, algumas imagens inéditas, exclusivas, lá do nosso São Januário, né, lá do nosso estádio. Edu Canelas, Lineker Beyond, os dois estiveram presentes ontem lá nessa festa maravilhosa. E depois, a coletiva de imprensa do nosso treinador Ramon Dias, na qual ele falou sobre vários assuntos, inclusive aí sobre essa possibilidade dele se tornar aí o executivo de futebol do Vasco. Beleza? Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal, e hoje à tarde a gente está de volta 4 horas com a nossa segunda edição aqui para vocês. Valeu! Ribeiro do GE. Globo. Fala pra gente a sua análise sobre esse primeiro jogo, a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2024, com uma vitória em casa, novamente a torcida lotando o estádio de São Januário. O que você avalia desse jogo? Um jogo que começou com uma escalação diferente, algumas mudanças, a torcida ficou até apreensiva antes por causa desse time, mas o Vasco correspondeu muito bem, fez um primeiro tempo muito consistente, sofreu ali no segundo tempo, mas saiu com a vitória. Sí, le entendí. Sí, bueno, pero no, le quería presentar a Fuad, es mi traductor, así que para que podamos tener una comunicación bien fluida. El campeonato brasileño es muy difícil, completamente distinto a todas las otras competencias. Pero tengo que decir que el equipo en el primer tiempo tuvo buen ritmo, buena dinámica, lo pudimos controlar. Creo que disputamos un gran primer tiempo. Hicimos un desgaste importante, donde estos tipos de partidos son con muchas presiones, con mucha intensidad de parte de los dos equipos. Gremio es un gran equipo, tiene un gran entrenador, y realmente se hacen difíciles estos partidos. Y con respecto al segundo tiempo, sí, calamos un poco porque ellos salieron a jugar, tuvieron algunas chances, nosotros también, pero estamos felices porque tuvimos un buen arranque. Obrigado. Todo mundo sabe que essa competição brasileira é muito forte e é muito diferente também do outro. No primeiro jogo, nossa estreia foi boa, nós fizemos um bom primeiro tempo, com uma boa dinâmica, controlamos o jogo, e caímos um pouco no segundo tempo pelo gasto físico que foi feito no primeiro tempo. Jogamos contra uma equipe que é muito forte, o Grêmio é um bom time, tem um bom treinador, mas a gente conseguiu, a gente está muito alegre porque conseguimos uma vitória muito importante numa competição que é muito forte, muito difícil. Olá, Ramon Dias. Ramon Dias, muito boa tarde, boa noite. João Silva, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouco sobre o Matheus Carvalho, um jogador jovem que, na minha avaliação, foi o melhor em campo, né, com gol e controlando bem o jogo no meio campo. Esse meio campo, né, além do Matheus Carvalho, com o Sforza e o Galdames, e hoje o Vasco teve o desfalque do Payet. Dá para dizer que, claro que o Vasco ainda busca um primeiro volante, né, muito se fala sobre o Hugo Moura, a ausência do Paulinho e a busca por também um segundo volante, mas qual é a sua avaliação sobre esse meio campo, com o Sforza, Matheus Carvalho e o Galdames, e podendo falar um pouco mais sobre o Matheus Carvalho e a partida dele? Obrigado. Sí, hoy creo que era una prueba importante para Mateo, para Forza y para Galdames, que eran los tres volantes donde necesitamos tener mucha contención y también mucho juego, mucha dinámica. Contenieron muy bien, creo que disputaron los tres, disputaron un gran partido. Y Galdames por ahí no alcanzó al 100% porque viene de una recuperación, pero está en un gran nivel, tiene mucha experiencia.
Y fue una buena prueba para nosotros, para los jugadores y principalmente para los volantes, que prácticamente son 3 jugadores nuevos y donde tuvieron un rendimiento muy alto. Estamos contentos, pero hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando. Ya dentro en 3 días tenemos nuevamente otro partido muy importante. Entonces tenemos que mantener la calma y preparar a todos para esta gran competencia. Boa noite. Verdade que a gente está muito satisfeito com os 3 meia, especialmente que são novos no time, mas souberam continuar o jogo e dominar o meio aí. Valdames talvez caiu um pouco no segundo tempo, mas ele está voltando numa recuperação e a gente está muito contente pela estreia. Temos um jogo muito importante e dificilíssimo também, daqui 3 dias. Temos que seguir trabalhando, estamos satisfeitos e vamos seguir trabalhando. Bom, boa noite, Jonathan Santos, canal BTV Esportes. Você falou sobre os jogadores novos. Queria que você avaliasse a partida do Ryan, do JP, se você pretende utilizar mais na temporada esses jogadores da base, né, os joias da base do Vasco. Sí, sí, por supuesto, son los jugadores jóvenes que tienen mucho futuro, pero seguramente tienen que seguir trabajando, ya sea en lo táctico, en lo físico porque este campeonato es completamente distinto a todos. Es uno de los mejores del mundo, donde te ponen a la prueba, ya sea en la parte táctica y en las partes. Ryan, una lástima porque tuvo 3 ocasiones, 3 remates que por ahí podía haber convertido un gol. Pero estamos contentos con todo, los jóvenes van creciendo. Tenemos la obligación, Vasco, de trabajar con los jóvenes y que sigan creciendo y seguir dándole oportunidad y esperemos que sigan rindiendo. Bom, esses jovens são o futuro do clube, do Vasco. A gente está muito satisfeito com eles, tá? Vamos seguir trabalhando, vamos seguir madurando taticamente de toda a parte do jogo. Ryan, infelizmente, tive algumas chances claras, mas não conseguiu traduzir em gol. Mas a gente está satisfeito, esses jovens são o futuro do time e não vamos seguir trabalhando eles. Esse campeonato é um dos mais duros do mundo, e não é fácil, mas a gente vai seguir trabalhando e vai preparando esses jovens. Ramon, boa noite. Parabéns pela vitória. Guilherme Abrão da Itatiaia. Nesse período do jogo do Nova Iguaçu para o jogo de hoje, a gente viu uma evolução grande do Vasco, principalmente pelo volume construído no primeiro tempo. E o Grêmio, em tese, é uma equipe bem mais forte que o Nova Iguaçu, né? Como é que foi trabalhado nesse período, até o mental dos jogadores e até essa parte tática? E hoje você ainda não contou com o Paier. O que foi trabalhado nesse período para ter essa mudança de postura do Vasco? Bueno, primero que hubo varios partidos que jugamos con una línea de 3. Y analizamos bien el campeonato pasado, teníamos mucho más trabajo con los 3 volantes y las 3 puntas, y los 2 extremos y la punta con Pablo, y fue lo que un poco nos dio resultado. Entonces volvimos al estilo nuestro, a trabajarlo, a que tengamos una continuidad de trabajo, de movilidad. Teníamos muchos trabajos para que el equipo tenga un funcionamiento, y por suerte en el primer tiempo realmente jugó muy bien. Y con respecto a Payén, necesitamos que se recupere. Él no está al 100%, lo vamos a esperar que se ponga bien y seguramente trabajaremos no solo con él, sino con todo el grupo para que sigamos obteniendo resultados. A gente fez algumas mudanças, tá? Do ano passado a gente jogou muito com 3 atrás, a gente voltou ao nosso estilo, o meu estilo que com a defesa que a gente vê, com os 3, com o Paulo e os 2 corredores nossos. E com certeza o primeiro tempo foi bom, mas ainda falta trabalho. Não vamos seguir trabalhando, vamos seguir melhorando, especialmente no lado tático. Ramon, boa noite, parabéns pela vitória. Novamente o Vasco faz um excelente primeiro tempo e um segundo tempo até mais ou menos até uns 10, 20 minutos com uma baixa, né? Muita gente lembrou do jogo contra o Água Santa. Queria perguntar mais sobre 2 jogadores, o o David, autor do gol, primeiro gol, um golaço. O que você achou da atuação dele no jogo e da entrada do JP, que ao entrar do JP o Vasco equilibra o jogo, né? E o Vasco volta a ter uma ofensividade até melhor. Como você viu essa entrada do JP também? Sí, me pone contento por David porque está creciendo. En Vasco está creciendo. Hoy era una buena prueba para él y para los jóvenes también. Y me parece que tuvo un gran rendimiento. Estamos trabajando muchísimo, que sea bien profundo, que participe en el juego y que podamos llegar a la definición. Y hoy tuvo la suerte de convertir un gol, así que. Y con respecto a JP, que son pibes jóvenes, son jóvenes del club. Ryan,
Mateo, hay mucho esfuerzo, son todos jugadores jóvenes que van a ir creciendo a medida que vaya sumando minutos en la competencia, pero estamos felices y contentos, así que esperemos de seguir bien. Bom, o David cresceu muito, mas agora nós temos que seguir trabalhando, melhorando. Ele também e outros jovens também tiveram muito bem no jogo, especialmente no primeiro tempo. David tive a sorte de fazer o gol, foi muito bom, que a gente vai seguir trabalhando, vai seguir melhorando esses rapazes, Ryan, os outros também, todos que entraram, são o futuro, como a gente falou, e a gente vai seguir trabalhando muito bem. Você me passou do Payet, do francês, ele está recuperando, ele vai voltar, se Deus quiser, vai voltar rapidinho. Boa noite, Ramon. Gabriel Rodrigues Trivela, parabéns pela vitória. Nesse mês que você teve de preparação, o Vasco passou por algumas mudanças, teve a saída do Alexandre Matos. Agora, nessa última semana, você encontrou com o Josh Wander, o dono da 77, pessoalmente. Como é que foi esse encontro? Como está essa organização? Como está seu contato com o Lúcio Barbosa? Você tem tratado direto com ele? Como está essa organização para você? Sí, para nosotros fue una reunión muy importante con ellos, porque nunca tuvimos la posibilidad de tener un diálogo directo. Entonces, la intermediación que hubo con respecto a Mato era bastante complicada, bastante difícil, porque no llegábamos a directamente hacer los resultados más rápido. Entonces fue una reunión muy buena entre ellos y nosotros para que seamos más directos, para que tengamos que resolver situaciones difíciles por ahí del club y situaciones que se puedan concretar rápido. Así que para nosotros fue importante, muy importante, y que no vamos a seguir cometiendo esos errores. Ahora vamos a reunirnos cada 15 días, todos los meses, para tener un diálogo más directo con el cuerpo técnico y con todos los dirigentes para que sea más positiva las acciones. Na verdade, a reunião com o presidente foi muito frutuosa, deu muitos frutos, foi muito bom. A gente precisava desse contato, desse diálogo direto entre nós, para poder resolver rápido as situações que se apresentam. Obrigado, boa noite. Ok, vai, obrigado. Rapaziada, direto de São Januário, após a vitória do Gigante da Colina contra o Grêmio, e uma partida em que o Vasco deu sinais muito bons e importantes para o restante da temporada. Eu vou destacar, em primeiro lugar, e eu não vou esconder, Matheus Cocão fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco. Um gol e uma atuação memorável. Dominou o meio-campo, jogou muito bem. Foi realmente um meia de extrema qualidade, um volante que deu bote, ganhou a bola várias vezes, um jogador que mostrou a Ramon Dias que vai ajudar. Mas Lineker, Mário Coelho, amigos do canal, quero fazer o seguinte destaque: Ramon Dias utilizando a base, é isso mesmo, trouxemos em primeira mão no nosso canal que Ryan e JP seriam relacionados para o jogo. Não só foram relacionados, como também entraram em campo e jogaram muito bem. JP com muita qualidade e também com confiança. Além de Ryan, né? Não o Ramon. Ryan, que entrou ali jogando de ponta e foi um ponta importante, roubando bolas, sendo tático e quase fez um gol. Um Vasco que venceu, convenceu e trouxe ao torcedor a tranquilidade e o sonho de fazer um bom campeonato brasileiro. E a festa foi linda demais. Maravilha, eu ganhei o sorteio. São Januário, muita emoção. Uma emoção tão grande que eu não... E hoje a emoção do Vasco ganhar a vitória. Sonho com a vitória.
dela. Obrigado. Cada um. Por tudo, obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado.